Mas é o seguinte, a gente viu nos jornais a reprodução de uma fotografia que foi primeira página de um jornal do Rio de Janeiro, que mostra um caminhão carregando... Eu tô aparecendo? Carregando carcaça... foi edição da quarta-feira dessa semana, carregando carcaça de carne. E várias pessoas indo buscar um pedaço dessa carcaça, pessoas famintas, para se alimentar. E nesse mesmo dia, o candidato e ex-presidente Lula deu uma entrevista a uma rádio, e ele aproveitou essa imagem e resolveu fazer uma comparação. E é sobre essa comparação que eu quero conversar. Ele disse o seguinte: o Mato Grosso, que é sinônimo de desenvolvimento do Brasil, tem 30 milhões de cabeças de gado. E esses dias mostraram uma mulher na beira de um açougue procurando osso para comer. Aliás, no mesmo dia havia a imagem. Como explicar isso? Ou seja, como explicar que o estado do Mato Grosso tem 30 milhões de cabeças de gado, é o maior produtor de gado do Brasil. Aliás, o Brasil tem 218 milhões de cabeças de gado. E tem milhões de pessoas em situação de miséria, passando fome e tal. Verdade número 1, o Mato Grosso tem de fato 30 milhões de cabeças de gado, na verdade 33 milhões de cabeças de gado. E há muita gente passando fome. A questão é a seguinte, este gado que o Brasil produz, ele é abatido segundo taxas de desfrute, taxas de abate, que respeitam o ciclo dos animais, para que você possa repor os estoques. No ano passado, a gente exportou 2 milhões de toneladas de carne e faturou aproximadamente 8 bilhões de dólares. Foi mais um pouco do que 8 bilhões de dólares de exportação. China ficou com metade disso, ou um pouco mais, das compras totais do Brasil de carne. O que esse dinheiro produz? Esse dinheiro é usado e financia importações. Financia importações de várias coisas. Financia importação de remédio, de insumos, de adubo. Então, a transação do comércio exterior, a exportação, o que você manda para lá e o que você manda para cá, são coisas que se comunicam. O que o Lula sugere? Primeiro, o Lula ele não vai até o fim na frase. Ele não diz, com todas as letras, que esses 30 milhões de cabeças de gado poderiam ser eventualmente abatidos e distribuídos para quem tem fome. E ele sugere haver uma contradição entre um país que produz muita carne e pessoas que não têm o que comer. A primeira questão é que seria uma contradição, aí sim, se o Brasil tivesse pasto vazio, se o Brasil tivesse terra agriculturável vazia e tivesse um monte de gente passando fome. Aí sim, a gente não estaria produzindo nada no Brasil, não estaria produzindo riqueza no Brasil, e o agronegócio é a nossa maior riqueza. E a gente está produzindo riqueza, produzindo renda, produzindo PIB, produzindo dinheiro. Qual é a lógica do discurso do Lula? É razoável, na cabeça dele, ter tanto gado com tanta gente passando fome? Bom, o que ele sugere? Que esse gado todo deveria ser abatido e distribuído? Aí ele não fala isso, não vai até o fim. E aí ele sugere, a fome não é um fenômeno da natureza, é um fenômeno da falta de vergonha na cara de quem governa esse país. Ou seja, o Brasil não tinha fome e passou a ter fome em janeiro de 2019. Não é verdade. Primeira questão. A fome no Brasil e no mundo não se dá pela falta de comida, pela escassez de produção de alimentos. A fome no Brasil e no mundo, aliás, se dão por razões diferentes, a fome no Brasil se dá pela falta de recursos de uma camada importante da sociedade, numericamente muito expressiva, que não consegue ter renda para comprar comida. E se essas pessoas tivessem renda para comprar comida, haveria comida para elas comerem. Não é que não há comida.
o pecuarista, o agricultor, ele produz a sua comida, ele produz a sua carne, ele vende essa carne, ele comercializa e essa carne está à disposição. O que não há é a renda. Então, a gente vive um desafio que não pode ser resolvido à base do populismo. A gente vive um desafio que não aceita solução simplista. A gente vive um desafio, e que daqui para frente vai ficar cada vez mais claro, que é escolher em 2022 um governante e escolher até 2022 um discurso que tenha sentido e que pare em pé. Porque se a gente for nessa toada, de um lado a intolerância ao discurso do outro, e de outro, o populismo simplista, a gente vai enganar o eleitor. E nós aqui no Grupo Bandeirantes, aliás, o compromisso do Grupo Bandeirantes é discutir, esclarecer, problematizar, aprofundar e debater as grandes questões nacionais. E uma das questões nacionais é, sem dúvida, a alimentação, a segurança alimentar das pessoas. A Band fez um dos programas mais bonitos, uma das campanhas mais bonitas já feitas nesse país de combate à fome. E arrecadou mais de 100 milhões de reais de combate à fome. Uma coisa bonita, bacana, uma iniciativa muito interessante, ficou marcado, registrado. As pessoas reconhecem na marca do Grupo Bandeirantes esse compromisso de combate à fome, de combate à miséria. Mas a gente não pode aceitar que o combate à miséria abrace o populismo e a visão simplista. O Brasil tem 218 milhões de cabeças de gado. Em 1990 tinha 150 milhões de cabeças de gado. Esse crescimento extraordinário chama-se riqueza, graças a investimento em tecnologia, Embrapa, investimentos os mais variados em ciência, desenvolvimento de, enfim, métodos para aprimoramento da raça, das raças, mais produção por animal. E o Brasil, per capita, é o 6º maior consumidor de proteína animal. Bovina, hein? Então, o problema é a maneira como isso é distribuído por causa da ausência de renda. O Brasil, hoje, tem uma renda menor do que tinha antes. Nós estamos vivendo uma crise. E aí vem um candidato que já foi presidente e sugere que a solução para a miséria está nos 30 milhões de cabeças de gado, é sugerir, e lembrando que o Brasil tem 218 milhões de cabeças de gado e 217 milhões de habitantes, que você pega um boi e dá para cada um administra o seu boi. Quando acabar o boi, aliás, um boi tem carne demais, então você vai ter que fazer um programa de distribuição de freezer, um para cada família, e de energia. Aí a Petrobras cria pequenas centrais, aí você cria uma Boibras, que compra o boi e distribui o boi. Aí acaba o boi, aí você come soja. Aí acaba a soja, você come mandioca, depois você come pêssego, depois você come mamão. É inacreditável que um candidato a presidente da República, que já foi presidente da República, já sentou no Palácio do Planalto e sabe da complexidade que é a gestão de um país, possa sugerir, num discurso leve, em uma entrevista, que a solução para a fome é pegar o boi. Ah, mas ele não falou isso. Pô, mas então por que ele falou do boi? Por que ele falou do boi? Ah, não, mas é uma contradição. Qual é a contradição? Absurdo é o país que não tem agronegócio, sendo que pode ser um celeiro. Absurdo é um país que não tem indústria, sendo que pode ser um parque industrial importante. Absurdo é um país que não produz. E o Brasil é um país que produz. Ah, mas a gente produz pouco, produz mal, é improdutivo. Sim, temos milhões de problemas para resolver.
Então a gente precisa de um governo, de lideranças empresariais e, sobretudo, de um debate maduro que não aceita essa leveza imatura, marota, sugerindo que a resposta para A está no ponto B. Olha, é muito simples. Nós não temos água, vamos lá e a resposta é pegar as engarrafadoras de água e pegar água e dar para as pessoas que não têm água. Como é que pode um negócio desse? Como pode alguém que tem 40% das intenções de voto, 30 e tantos, sei lá eu quantos por cento das intenções de voto, e já foi presidente, falar esse tipo de coisa? E vai questionar, e vai discutir, dizendo que não está querendo fazer nada absurdo, não é um distributivismo banal. A frase dele, o Mato Grosso, que é símbolo do desenvolvimento do Brasil, tem 30 milhões de cabeças de gado, e esses dias mostraram uma mulher na beira de um açougue procurando um osso para comer. Como explicar isso? O agro está fazendo a sua parte, produzindo, exportando, gerando riqueza, pagando impostos. O setor industrial está fazendo a mesma coisa, os comerciantes, o setor de serviços, a sociedade, está fazendo o que consegue fazer. Cabe ao Estado brasileiro fazer a gestão desses impostos e faz de uma maneira podre. Governo federal, governos estaduais, não cortam um centavo dos seus custos. É o maior custo de transformação do mundo. É o Brasil. A gente pega um bolo de dinheiro, entrega para o Estado, ele paga o salário de todo mundo, todos os seus custos, todas as suas estruturas, todas as suas mordomias, sobra um bocadinho bem pequenininho, não dá para fazer nada. Para que serve isso, então? A busca do bem-estar da sociedade? A resposta é da renda. É a Bolsa Família? Bolsa Família, para uma parte, sem dúvida. Mas isso não vai resolver também, porque Bolsa Família não produz renda. Você entrega uma renda para uma família desassistida. A gente precisa de incentivo para empreender, a gente precisa de educação, a gente precisa de saúde, a gente precisa de desregular a economia, a gente precisa facilitar a importação, facilitar a exportação, abrir novos mercados, produzir ainda mais carne, produzir ainda mais grãos. É isso que o Brasil precisa. Mais indústria, mais comércio, mais serviço, mais turismo, mais energia. É o crescimento. Não dá para pegar o que tem, entregar para quem não tem e todo mundo fica sem. A gente precisa pegar quem não tem e dar condições para que essas pessoas tenham. E durante o período em que elas não têm condições, assisti-las para que a renda delas seja suficiente para que possam sim comer um pedaço de carne, possam sim comer o suficiente para alimentar a família. Mas essa sugestão que ele deixa no ar e que pode convencer muita gente ou que pode desorientar muita gente de que a resposta para quem não tem é atacar quem tem, isso é luta de classe. Isso é um absurdo. Quem tem está produzindo e cabe ao Estado olhar para quem não tem. Que a fome não é um fenômeno da natureza, assino embaixo e todo mundo assina embaixo, todos os políticos de todas as tendências, todos os jornalistas, todos os analistas, todos os cientistas, não é um fenômeno da natureza, até poderia ser. Um grande incêndio, uma grande cheia, uma grande seca, mas não é o caso. Não é um fenômeno da natureza. Agora, simplificar, dizer, é um fenômeno da falta de vergonha na cara de um governo, então estava tudo bem, entrou o Bolsonaro, ficou um lixo. Sabe, eu acho que nós não podemos permitir que nesses próximos 12 meses o nível do debate vá para esse patamar. Bolsonaro, homem mau, Lula, homem bom. E a gente não vai cobrar a resposta do homem bom, porque ele é homem bom, a gente não vai cobrar a resposta do homem mau, porque ele é homem mau, a gente não vai cobrar a resposta de ninguém. Não. Quer ser candidato, tem que se explicar. Não pode simplesmente sair soltando frases desse tipo. Porque está lá em cima nas pesquisas e sai falando o que quiser. Não dá. E o nosso papel aqui, e o Fernando Mitre, nosso diretor nacional de jornalismo, ontem no evento, gravou um vídeo em que ele explica o que vai ser 2022 no campo das eleições. Nós vamos propor a discussão e aprofundamento dos grandes problemas nacionais. Vamos debater, vamos entrevistar os candidatos, candidato ao governo, candidato à presidência,
E vamos ouvir especialistas e vamos falar dos problemas brasileiros. E esse é um problema brasileiro seríssimo. A fome, a miséria, a pobreza, a falta de renda. Agora, não é abençoando declarações populistas como essa, feita pelo Lula, com base numa foto de jornal e com base num número, e que ele cria uma hipótese alucinada e que ele não vai até o fim. E aí vem a marotice da frase. Ele não diz que é para pegar os 30 milhões de cabeças de gado e dar para as pessoas que estão passando fome. Mas ele vê uma contradição entre uma coisa e outra. Então, não há contradição. O que há é uma obrigação do Brasil de enfrentar os seus problemas. Dar a quem produz mais condições de produzir para que produza mais, produza muito mais, arrecade mais, exporte mais, fature mais. E com o dinheiro dos impostos e com os empregos que geram esses setores, o setor de carne gera um monte de emprego, você consiga dar assistência para quem não tem e condições para que seus filhos e netos pertençam aos grupos sociais produtivos e não dependentes do Estado, que é uma coisa inaceitável. Esse grau de dependência que a gente tem que acabar. E a dependência do Estado produz o quê? Pessoas capazes de aceitar um argumento como esse. E o nosso papel aqui é discutir esse tipo de frase leve, desprovida de conteúdo, populista.